Hoje a gente vai falar sobre os Mormons e as Testemunhas de Jeová. Alguém já teve contato com algum grupo desse? Alguma pessoa desse grupo já recebeu visita em casa? Foi abordado de alguma maneira? Queria escutar vocês um pouquinho aí. Lá em Recife, Lucas, a gente via muito, né, os mormons. Lá tem uma igreja, né, tem um templo de mormons, bonito, né? Uhum. A gente acho que os missionários, né? Eles andavam nas ruas, sempre a mesma roupa, né? Uma calça branca, preta, uma camisa branca, um crachazinho e tal, tem uma camisa de gravata. Agora a gente nunca chegou a conversar com eles, a gente via muito na rua. Né? Isso. É isso mesmo. Eles chegaram a conversar com vocês, não? Não. Não, você nunca conversou, não. Mas quando você vai estar na casa, a igreja é muito bonita, muito bonita. Era aberta a visitações. Sim, é bem bonito mesmo, né? O templo deles. Acho que tem alguma aluna na minha classe com alguma deficiência que ela é testemunha de Jeová. Ah, ela é testemunha de Jeová. Legal, hein? E alguém já... É que agora os testemunhos de Jeová mais batido a porta, exceto para convidar para algum evento, né? Eles têm colocado a banquinha deles, às vezes em ponto de ônibus, nas praças, e as pessoas chegam até eles agora, né? Eles mudaram um pouco a estratégia aí. Mas eu acho que, pelo menos, era comum a gente ver muito, né? Sábado de manhã, domingo de manhã, receber aquela visitinha em casa, né? Tocava a campainha, falava, você teria um minuto, um momento para escutar da palavra de Deus, né? E aí eles vinham com algumas questões, alguns questionamentos, né? Muitas vezes, eu lembro que em casa era eu que normalmente atendia a porta, talvez acho que eu tinha mais paciência, e conversava com o pessoal ali e tal, né? Então era bem comum receber a visita dessas pessoas, né, desse grupo, e eu confesso que a primeira vez que eu recebi, eu fiquei com várias perguntas, né, poxa, o cara tá usando a Bíblia para defender algumas coisas que eu aprendo diferente, né, na igreja, né. Então, hoje a gente vai ver um pouco o que eles acreditam e por que é tão diferente assim, tá bom? E por que... porque de fato nós devemos, né, talvez sair desse encontro mais fortalecidos na palavra e prontos para responder, né, aqueles que perguntam a razão aí da nossa fé, tá bom? Estão conseguindo ver a apresentação aí, né? Estamos. Estou eu, pelo menos. Então, beleza. Então, um pouquinho aí da realidade, tá bom? No Brasil, nós temos cerca de 2 milhões de Mormons e perto de 1.800.000 testemunhas de Jeová, isso no Brasil, tá bom? No mundo, temos 14 milhões de Mormons e perto de 10 milhões de testemunhas de Jeová. Não é um grupo que você for ver assim, nossa, né, um grupo bem representativo, né, gigantesco e tal, como semana que vem a gente vai ver do Islã. O Islã é um grupo gigantesco, né, muitos, acho que perto de bilhões de pessoas são islâmicas, né. Agora, os testemunhos de Jeová e os Mormons não, né, estão na faixa aí de milhões de pessoas, mas elas têm algumas coisas em comum, né, ambas surgiram no século XIX. Então,
os Mormons surgiram em 1823, tá bom? E os Testemunhas de Jeová surgiram em 1870. Além disso, outros dois grupos surgiram nesse século também. O Adventismo surgiu em 1843, o Espiritismo Kardecista em 1850, como a gente viu na semana passada, tá bom? Então, são dois grupos aí também que... São 4 grupos que surgiram nesse século, e foi um século marcado por questionamentos, né? Então, a partir da Revolução Francesa, começou aí um processo de se questionar tudo, né? Questionar se a Bíblia era verdade, questionar se os ensinos eram verdadeiros, e aí você começa a ter um pensamento mais crítico, e muitas vezes um pensamento crítico que não volta mais às Escrituras, dá as costas às Escrituras e vai em busca de outras coisas. E aí surgem esses movimentos nesse século XIX, tá bom? Isso vai aumentar bastante, século XX, então, o liberalismo teológico, tá? Então, as pessoas, de fato, abandonando a Bíblia, falando que a Bíblia não é a palavra de Deus e por aí vai, tá? Então, foi um século de muitas mudanças aí, esse século aí, XIX, e esses dois grupos surgiram nesse século, tá bom? E é o templo dos Mormons, na cidade de Salt Lake City. Salt Lake City é como se fosse a cidade dos Mormons, tá? Fica no estado de Utah, nos Estados Unidos, e foi aí que foi estabelecida e começadas as bases aí dos Mormons, um templo gigantesco, né? Todos aqueles missionários, vamos dizer assim, dos Mormons, aqueles que usam gravatinha, camisa branca, o crachazinho preto, eles têm que passar por um curso aí, nessa cidade, tá? E aqui é a sede da Torre de Vigia dos Testemunhas de Jeová. Eles tinham um prédio bem grande nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, perto da ponte do Brooklyn, então era até um lugar meio famoso, assim, e eles tiveram que vender por problemas financeiros, eles montaram esse prédio agora no estado de Nova York também, mas fora da cidade de Nova York. Tá bom? Então, é o prédio da Torre de Vigia. Aí eles fazem aquela revistinha chamada A Sentinela, eles fazem a tradução deles da Bíblia, chamada Novo Mundo, e eles têm o corpo governante, que é quem toma as decisões dos Testemunhas de Jeová, tá? Seguindo um pouco, né? Outra coisa que eles têm em comum, forte apelo para proclamação, visitação e evangelização, tá bom? Eu coloquei entre aspas, porque a palavra evangelho significa boas novas, e as boas novas de Jesus Cristo. Então, eu coloquei entre aspas, porque eles não proclamam boas novas, tá bom? Mas eles têm esse forte apelo de ir até as pessoas, falar com as pessoas, proclamar o que eles acreditam, né? E debaixo, muitas vezes, de perseguição, de pessoas que batem a porta na cara deles, soltam os cachorros neles, enfim, né? Eles estão sempre lá fazendo esse trabalho aí, tá bom? Então, aqui na fotinha da esquerda tem um grupo de garotos aí, mormons, né? E aí, na da direita, os Testemunhos de Jeová. Muito bem. Eu vou falar dos mormons e eu vou falar meio rápido dos Mormons. Eu queria gastar mais tempo com os Testemunhas de Jeová, tá bom? Eu acho que ele é mais presente na nossa realidade, principalmente na nossa realidade aí de Paulo Afonso. É um grupo bem mais presente, mais forte, né? Já os Mormons, eu acho que não tem... eu não sei, eu posso estar enganado, mas vocês aí de Paulo Afonso já viram algum Mormon? Eu não vi pelo menos nenhuma igreja Mormon, né, de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias aí em Paulo Afonso. Não tem, né? Bom, acho que não. Vamos lá, então. Todo mundo me escuta, né? Tudo bem? Uhum. Sim, Lucas.
Então tá bom. Pelo menos, eu não sou de Paulo Afonso, mas aqui em Paulo Afonso eu nunca vi nenhum morro. Na rua Lindão também, né? Agora, Testemunho de Jeová tem, porque eu já vi congresso no ginásio, né? Já vi um pessoal com barraquinha com as revistinhas deles. Já. E vira e mexe, você passa ali na cidade, você vê eles com uma banda, né? Monta lá uma banda, essa parada de umas tocando, né? Louvores, chamando as pessoas. Já bateram aqui na porta Isso aí. algumas vezes. O acampamento eles vêm bastante. Né? É. Muito bom. Então, eu vou passar rapidamente sobre os Mormons, tá? Primeiro, os Mormons surgiram em 1820. Joseph Smith Jr., ele era de origem presbiteriana. E quando ele leu Tiago 1,5, que fala que todo aquele que tem necessidade de sabedoria peça a Deus, ele pediu a Deus uma definição com relação à religião. Ele tinha grandes questionamentos com relação à igreja presbiteriana, e ele pediu para Deus uma definição, e ele relata que teve uma visão de Deus, falando que todas as seitas e religiões estavam erradas, que havia muita corrupção e erro, então ele, Joseph Smith, seria o homem por trás da tradução das placas de ouro e da restauração da Igreja de Jesus Cristo. Então, em 1823, um anjo apareceu para Joseph, tá? Um anjo chamado Moroni, e ele leva Joseph Smith até o alto de um monte, onde ele desenterra umas placas de ouro que contam a história de um povo que veio de Jerusalém para os Estados Unidos no ano 600 a.C., tá bom? Joseph, então, traduziu o texto usando o Urim e o Tumim, que são duas figuras, duas pedras, na verdade, que estão lá no Antigo Testamento, tá? Lá no Antigo Testamento fala do Urim e do Tumim. Então, ele usou essas pedras para traduzir o texto. E o livro, então, se chamou O Livro dos Mormons. Por exemplo, dentro desse livro, ele vai falar que Jesus, durante os 40 dias que ele passou após a sua ressurreição, ele foi até os Estados Unidos visitar esse povo que estava ali, que tinha saído de Jerusalém, tá? Então, Jesus passou pelos Estados Unidos também após a sua ressurreição. Que mais? Joseph, então, monta a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mormon significa, o Mon vem de uma língua egípcia, que significa bom, e o More, do inglês more, né? Que significa mais. Seria o mais bom, né? O caipira falaria assim, o mais bom. Mas na verdade, o muito bom, né? Então, ele criou uma seita, uma religião muito boa. Né? É isso que significa Mormon. E aí, né, de Recife, aí, ó, Roberto. Essa daí, né, de Recife? Exato, essa mesmo. Tem esse anjo aí com a trombeta de ouro lá. Isso. Esse anjo, ele está em todos os templos mormons, que é o anjo Moroni, tá? Que é o anjo que ajudou a Joseph a traduzir o livro dos Mormons, beleza? No que os Mormons acreditam? Eles acreditam que Deus é nosso Pai Celestial, que Ele nos ama e Ele quer que a gente volte para Ele. Jesus é o Filho de Deus. Ele nos redime da morte pela ressurreição, nos salva do pecado quando nos arrependemos. Deus e Jesus são seres separados e ressurretos, tá bom? Então, Deus e Jesus não são um. Deus e Jesus são, cada um é uma coisa, tá? São dois deuses, deuses com letra minúscula, vamos dizer assim, tá? E eles têm corpo, eles têm carne e osso, tá? Jesus nos salva. O Mormon acredita que Jesus nos salva, mas
Ele nos salva se a gente obedecer os mandamentos de Deus, tá bom? Então, o que eles acreditam é o seguinte: Jesus morreu na cruz, tá? E ele perdoou o seu pecado, mas o seu pecado só vai ser perdoado de verdade se você obedecer aos mandamentos. Deu para entender? Sim. Beleza. Isso é muito importante, porque no fundo, a salvação não é pela obra de Cristo. É aquilo que você faz que vai salvar você, tá? O Espírito Santo, ele nos ajuda a reconhecer a verdade, tá bom? Adão foi, em sua pré-existência, o arcanjo Miguel. Então, o arcanjo Miguel, ele virou Adão, tá bom? O primeiro homem. A nossa vida tem um propósito sagrado. Opa, aí acho que a gente concorda também, né? Os princípios que eles seguem são fé em Jesus, arrependimento, e o arrependimento significa obedecer aos mandamentos do Senhor, batismo, então o batismo é muito importante, não é todo mórmon que é batizado, o batizado só pode acontecer dentro do templo dos mórmons, inclusive eu acho que tem uma taxa para pagar para ser batizado, tá? E só acontece assim, depois que você provar que você pode ser batizado. Então, esse é algum dos princípios. E os dons do Espírito Santo, que é quando você vai, quando você evangeliza, quando você fala com as pessoas, quando você faz as boas obras. Então, aí estão alguns dos princípios, tá? Sacerdócio de Deus ainda existe hoje. E ele usa a sua igreja, a igreja dos Mormons, para isso, tá bom? O que é sacerdócio? É autoridade para fazer obras para a salvação. Então, você precisa fazer obras do sacerdócio de Deus para chegar até a sua salvação. Adão já batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Eles acreditam nisso. Aqui, um negócio importante, tá? A Bíblia, o Livro dos Mormons, a Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor são a palavra de Deus. Esses 4 livros são palavra de Deus, tá? Ainda existem profetas hoje, tá? E eles falam da palavra de Deus. E depois de Jesus Cristo, JC aí, o JS, o Joseph Smith, foi o seu sucessor como profeta. Então, Jesus era um profeta, tá? Jesus era profeta. O casamento é eterno, então você casou, lá no céu você vai estar casado com a mesma pessoa. E os mortos, eles podem ser batizados, tá? Então, se você pode fazer, vamos dizer assim, obras para que um morto seja batizado ou receba o batismo, tá? E quando a gente serve, a gente se sente mais perto de Deus. Então, essas são algumas das doutrinas, daquilo que eles acreditam, tá bom? Com relação a essa questão da profecia, é interessante porque eles fizeram algumas profecias, mas eu acho que tinha alguma coisa errada com a profecia que eles fizeram, tá? Por quê? Porque, primeiro, o ensino deles é que eles permitiam a poligamia. Então, você podia se casar com várias mulheres, tá? E depois, por pressão do governo dos Estados Unidos, eles abandonaram esse tipo de ensino. Na palavra de Deus, que é a Doutrina e Convênios, diz que não se pode beber café, nem chá preto, nem usar tabaco, nem bebidas alcoólicas e nem o uso e tráfico de drogas, tá bom? Joseph Smith disse que a sua descendência iria construir a Nova Jerusalém no Missouri, que é um estado americano. Porém, eles foram para Salt Lake City, no Utah. Eles erraram aí a profecia deles por mais de 1.000 quilômetros de distância, tá? Então era num lugar
e aí eles tiveram que ir para outro. Aliás, essa é uma história que eles normalmente tentam esconder, mas quando eles chegaram no Missouri, o povo do Missouri não queria eles lá. Inclusive, eles fugiram de lá e no caminho dizem que eles mataram várias pessoas que estavam ali naquele estado, tá? Essa é uma das histórias aí ocultas deles, tá? Eles fizeram uma profecia que Jesus iria voltar 56 anos depois ali de 1823, tá? Que foi quando eles começaram. Porém, já faz 176 anos desde que Joseph Smith morreu e ainda a profecia não se cumpriu. Então, faz um bom tempinho aí já, desde que eles fizeram a profecia, essa profecia não se cumpriu. Se fosse no Antigo Testamento, esse profeta teria que ser morto, tá? Porque um profeta que fala e não cumpre, ele não é um profeta de Deus. Vamos lá, algumas contradições dentro dos livros que eles chamam Palavra de Deus. Nós cremos que a Palavra de Deus é a verdade, certo? E se eles estão afirmando que o livro dos Mormons e a doutrina e Convênio também é verdade, elas deveriam concordar entre elas e entre a própria Bíblia, Palavra de Deus. Mas olha que interessante, os livros deles não concordam entre eles, tá? Então, no livro dos Mormons, fala que Deus habita no coração do homem. E no Doutrina e Convênios, fala que não, que Deus não habita no coração do homem, tá? Depois fala que Deus é espírito, enquanto no outro livro fala que Deus é de carne e osso. O livro dos Mormons acredita na Trindade, e Doutrina e Convênio acredita em 3 deuses. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, só que eles são 3 deuses separados. Cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, cada um tem um atributo diferente também. No livro dos Mormons, eles falam que a salvação é pela fé, enquanto no Doutrina e Convênio, salvação é fé após ter cumprido as ordens de Deus. Nos Mormons, filho de Deus pela fé e arrependimento, enquanto a Doutrina e Convênio fala que todos são filhos de Deus. No livro dos Mormons fala de um inferno eterno, onde não se pode escapar. E Doutrina e Convênio fala que é temporário e pode ter escapes. Tá? Então você vê aí algumas contradições, né? São ideias totalmente opostas dentro daquilo que eles chamam palavra de Deus, tá? Que seria a palavra do Senhor. Então, é bem contraditório mesmo. Vou passar rapidamente sobre o ensino bíblico, tá? Então, primeiro com relação à Bíblia, né? 2 versículos aí importantes. Quem quiser anotar e decorar eles, tá? 2 Pedro 1:20, 2 Timóteo 3:16, que fala que a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela não surgiu de iniciativa humana. Não foi assim... eu vou escrever aqui o livro, eu vou chamar de Palavra de Deus, né? Então, o Evangelho do Lucas Fonseca, e aí eu escrevo lá o que eu quero, e aí eu falo assim, isso daqui é a Palavra de Deus. Não, a Palavra de Deus ela é única, né? É um livro especial, um livro que conta uma história longa, vários autores, vários séculos, vários continentes sendo escrito, e uma unidade presente na Palavra de Deus. Então, não é alguém que chega e fala assim, vou escrever aqui e é isso, né? Então, esses 2 textos vão falar isso, além desses outros aqui também. Salvação, alguns textos que a gente já conhece, né? Efésios 2:9, Romanos 3, João 3:16, e esses 2 de Romanos, né? Que fala que salvação é pela fé, não por obras, né? É graça do Senhor sobre a nossa vida. Né? Não é algo que a gente faz, mas é algo que Cristo fez. Outros ensinos, né, sobre o casamento, né? O casamento, ele tem a duração, a aliança do casamento, ela dura enquanto os cônjuges estiverem vivos, né? Se um dos cônjuges morrer,
então a aliança foi rompida, aí você não tem mais o compromisso dessa aliança, né? Não tem casamento eterno, né? A igreja, né? A igreja foi instituída por Deus, lá em Mateus 16, 18. A ideia dos três deuses, né? Esse texto de João vai falar que eu e o Pai somos um, né? Não somos três diferentes, nós somos um. O batismo foi instituído por Deus, e aí um resumo, né? Eles somam o livro dos Mormons às Escrituras, eles retiram a pessoa de Jesus, né? Então Jesus era um profeta, e Jesus era alguém separado ou diferente de Deus, né? Então eles retiram alguma coisa da pessoa de Jesus. Eles multiplicam o modo de ser salvo, né? Então não é pela fé, mas sim as obras que vão salvar, e a divisão, né, da fidelidade com relação à instituição. Então, o livro dos Mormons, a igreja dos Mormons, é uma igreja que a gente consideraria aí uma seita, tá? Uma divisão, uma partição das escrituras. Eles distorcem as escrituras, criaram um outro livro a fim de colaborar com as suas ideias ali presentes, tá? Eu sei que o Robinson mora bastante tempo nos Estados Unidos, mas isso daí nos Estados Unidos foi, assim, um boom muito grande. Por quê? Porque o americano, em geral, ele é bem nacionalista, né? Ele gosta muito do seu país, casa com bandeira na frente, coisa desse tipo. E quando os Mormons surgiu falando que Jesus passou 40 dias nos Estados Unidos, poxa vida, muita gente aderiu. As placas foram achadas no estado de Nova York, né? Então, quer dizer, as placas estavam lá mesmo, nos Estados Unidos. Isso, as placas estavam nos Estados Unidos, né? Olha lá, um povo saiu de Jerusalém e foi para os Estados Unidos, né? É quase quando o filme de ET, os ETs vão para os Estados Unidos também, né? Tudo aconteceu nos Estados Unidos. Então, assim, aquilo nos Estados Unidos foi algo assim, poxa, aqueles mais ufanistas, né, que gostam do seu país, abraçaram isso de uma maneira bem grande, né? Então, aí eles tiveram que ir mudando algumas coisas assim para poder expandir e falar em outros países também, né? Mas tem uma carga nos Estados Unidos muito grande, né? E eles têm, assim, um forte apelo em outros países também, né? Mas eles distorcem bem aí as escrituras, tiveram que usar de livros, né? Considerando palavra de Deus, porque a doutrina deles não bate com a doutrina das escrituras. Pessoal, comentários, dúvidas, considerações com relação aos Mormons? Gostaria de escutar vocês agora. Tem os 7, são 7 ou 11 céus, né, que eles acreditam, né? Então, quer dizer, não é um céu, são vários, né? Uhum. Não sei se você sabia disso. Mas interessante também, assim, eu tive algum contato com alguns americanos aqui no Brasil, né? Mormons. Eles falam português perfeitamente. Uhum. Eles falam português muito bem, porque eles precisam aprender a língua com perfeição antes mesmo de sair lá de Salt Lake City, né? Para vir fazer o período de missões. Então, quando você completa 18 anos ou 21 anos, eles precisam ir por um tempo de missões. Não sei se é 1 ou 2 anos que eles precisam fazer missões, né? Muitos vêm aqui para o Brasil e tudo. O interessante neles é que eles sabem na ponta da língua todo o evangelho que eles pregam. Eles decoram, eles falam tudo com uma perfeição muito boa. É interessante isso. E se você fugir um pouco ali, fazer uma pergunta para eles, assim, eles já não conseguem mais falar nem em português, porque eles decoram tudo em um português perfeito, assim, sabe? É interessante isso. Muitas coisas, assim, estranhas. Durante o tempo de 2 anos que eles estão fazendo missões aqui no Brasil, eles não podem ir na praia, eles não a água não pode subir acima da cabeça. Porque se você vai na praia ou se você vai numa piscina e a água sobe acima da sua cabeça, é como se fosse assim, o demônio tomando a sua vida, né? Tomando conta da sua vida. Então você não pode deixar as ondas do mar cobrir o seu corpo. Umas coisas assim. E aquela roupa que eles usam, eles só têm que fazer missões com aquela camisa branca e com aquela calça, né? Eles têm que estar 8 horas por dia nas ruas, nesse período de missões,
evangelizando, né? Vamos dizer assim. Então, assim, nesse ponto é até interessante ver o compromisso que eles têm com a religião deles, né? De estar fazendo esse sacrifício de dedicar 2 anos da vida por um tempo missionário e fazer 8 horas por dia, todos os dias. Sim. Né? Nesse ponto é impressionante o compromisso deles, né? Eu admiro, de fato, não sei se admirar é a palavra correta, mas eles têm esse compromisso mesmo, né? Eles entendem aquilo, eles falam, não, eu vou, né? Custe o que custar, vamos lá. Né? Tanto eles, os testemunhos de Jeová, gente, o testemunho de Jeová recebe cada pedrada e tal, e os caras estão lá, vão lá de casa em casa, tal, não sei o quê, né? Mas estão seguindo uma doutrina que não é bíblica, né? Estão seguindo um ensino que não é das Escrituras. Muitas vezes devemos apresentar as Escrituras, falar com eles, né? Porque, de fato, o ensino que eles têm não é do Senhor. Então, mas fica um incentivo, né? Poxa, nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos aquilo que está nas Escrituras, que é graça do Senhor, é salvação, muitas vezes a gente está confortável, né? A gente não gasta o tanto de tempo que esses caras estão gastando, estão fazendo e estão indo, né? Muito bem. Esse texto aqui de Gálatas, eu vou voltar nele depois, tá? Aliás, eu vou falar esse aqui agora, porque esse texto, ele é uma base para quase todos os textos com relação a seitas, religiões e por aí vai. Paulo diz assim, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Mas não são boas novas. Boas novas aqui pode ser traduzido por evangelho também, tá? Não são o evangelho de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente o evangelho de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, só faltou colocar o Moroni aqui, né? Ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes daquela que nós anunciamos. Repito, que se alguém anunciar um evangelho diferente para vocês, que seja amaldiçoado. Então, Paulo dá uma bronca na igreja de Gálatas, que a igreja de Gálatas estava escutando qualquer outro ensino e deixando o evangelho de Jesus de lado. E Paulo está falando, ainda que um anjo apareça e fale alguma coisa diferente, não dê ouvidos, não dê ouvidos. E quando eu olho para a história dos Mormons, eu vejo que esse texto de Gálatas cabe como uma luva, né? O anjo falou um negócio totalmente diferente, contrário às Escrituras, e o povo está seguindo aí. Beleza, gente? Vamos para os testemunhos de Jeová? Então, tá tudo bem aí? Estão precisando de um café, alguma coisa? Não? Dá para seguir? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Os testemunhos de Jeová, como eles surgiram? Surgiram com Charles Taze Russell. Ele era de uma igreja congregacional e ele tinha problemas com a ideia de inferno e predestinação. E aí ele foi fazer uma visitinha aos adventistas. E lá nos adventistas ele percebeu que estava vivendo próximo do fim. Então o fim estava próximo. E agora? Como é que eu faço para lidar com essas ideias? Então ele decidiu formar um grupo de estudo bíblico e evoluiu até virar os Testemunhas de Jeová. E os Testemunhos de Jeová começaram oficialmente em 1870. Nesse grupo, em 1870, ele cria um negócio chamado Corpo Governante. O Corpo Governante, então, é um grupo de pessoas que vão decidir as doutrinas que os Testemunhos de Jeová vão
seguir, tá? E aí eles formam a Sociedade Torre de Vigia, que é onde é feita as revistinhas aí, a Sentinela, e responsável pela tradução da Bíblia, ou a tradução Novo Mundo. Então, aí é o corpo governante, tá? Fotinho aí da esquerda, e a revistinha Sentinela, que você já deve ter visto, né? Sempre tem uma pergunta, assim, intrigante, né? Você perdeu a alegria de viver? Ou por que sofremos? Ou coisas desse tipo, né? Então, tem uma pergunta sempre bem interessante aí, né? E chama bem a atenção. Eles pregam em 240 países. Eles estão traduzidos para 540 idiomas. Mais de 119 mil congregações ou salões. Eles chamam de Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, né? Então, mais de 119 mil congregações. E eles têm 20 bilhões de publicações, tá? Revista, Bíblia, panfleto e por aí vai, tá bom? Então, um pouquinho do que eles creem, tá? Eles creem que Deus é Jeová. Então, é muito comum, uma das perguntas que eles fazem, né? Quando eles batem de porta em porta, se você conhece o Deus Jeová. Então, Jeová é Deus. Jeová é o nome de Deus, tá? Então, qualquer outro tipo de nome de Deus não é verdadeiro. Na tradução Novo Mundo, toda vez que se refere a Deus, eles trocaram qualquer outro tipo de nome por Jeová, tá bom? E Jeová, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Mas ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Porque Jeová, ele tem um corpo, tá? Jeová também não é onisciente. Jeová não sabe todas as coisas. Ele pode saber todas as coisas, mas ele não sabe. A explicação deles é como se Jeová tivesse um rádio, onde ele pudesse escutar as notícias do mundo todo, mas de vez em quando ele prefere desligar o rádio, tá? E prefere não saber do que está acontecendo. Tem uma heresia bem presente no mundo de hoje, chamada teísmo aberto, que é essa ideia, tá bom? Deus deu corda no mundo, o mundo está rodando aí, e Deus foi tirar umas férias, foi descansar e deixa o mundo rolar. Então, como é que a gente explica coronavírus? Então, Deus sabe do coronavírus? A explicação dessas pessoas é que não, Deus não sabe do coronavírus, tá? A gente está passando por essa situação e Deus não está sabendo do que acontece, tá? Tem alguns pastores de uma linha aí atual que acreditam nisso, tá? Que Deus não sabe todas as coisas. A Trindade é uma invenção do diabo, tá? Jeová é o único Deus. Jesus Cristo. Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Jesus, ele é o nosso Senhor. Ele foi a primeira criatura de Jeová. A primeira coisa que Jeová criou foi Jesus. Jesus não é eterno. Jesus não morreu numa cruz, porque no Antigo Testamento fala que maldito todo que for pendurado no madeiro. Então, Jesus foi pregado numa estaca. E Jesus ressuscitou espiritualmente ao terceiro dia. Jesus não voltou a viver de carne e osso ou num corpo glorificado, tá? Jesus ressuscitou, mas ressuscitou, vamos dizer assim, no nosso coração. Jesus já voltou à Terra, tá, gente? Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus já voltou. Ele voltou em 1914. E ele espera o tempo para iniciar a batalha do Armagedon. Então, Jesus já voltou, ele só está esperando para começar a batalha final aí do Apocalipse. O Espírito Santo, ele é uma força ativa. A gente vai falar um pouquinho mais de Jesus depois. E os testemunhos de Jeová não acreditam, primeiro, que Jesus é Deus, tá? E não acreditam que a morte de Jesus perdoa os nossos pecados. A gente vai falar um pouquinho da salvação já também, tá? O Espírito Santo é uma força ativa de Jeová.
mas ele é impessoal, porque ele não tem o nome, tá vendo? Ó, Deus tem o nome de Deus é Jeová. Jesus Cristo é o nome, né? Jesus, né? Agora, Espírito Santo não tem nome, então é uma força impessoal, porque não tem o nome. Mas o Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, tá bom? Aqueles que não creem em Jeová, quando eles morrem, eles entram num estado de inexistência. Então, é uma tela preta, assim, né? Morreu, tela preta, tá? Havia uma religião verdadeira, e essa religião se desviou por causa da ideia da trindade, por causa das imoralidades, e por causa da ideia do inferno, do tormento eterno. Então, o que Jeová fez? Jeová restaurou a religião através de Charles Taze Russell, tá bom? O cara aí que fundou as Testemunhas de Jeová. Jesus, quando ele morreu, ele abriu um caminho para a salvação, tá? Mas essa salvação só pode ser alcançada se cada um trabalhar para conquistá-la. Então, a ideia dos Testemunhos de Jeová e dos Mormons é muito parecido nesse sentido, tá bom? Jesus morreu na cruz. A cruz foi um ponto importante, mas não é suficiente. Tá? Você precisa trabalhar para conquistar a sua salvação. Após a morte, um grupo especial de 144 mil pessoas, que é um texto que está lá em Apocalipse 7,4, esse grupo de pessoas, eles irão para o céu, tá bom? E agora o resto vai herdar a terra. Então, não é todo mundo que vai morar no céu, tá? Ou ter uma eternidade celestial. A Bíblia, desde que interpretada por homens inspirados, quem são os homens inspirados? O corpo governante, aqueles senhores ali que você viu naquela foto. A interpretação daqueles senhores, essa interpretação é a palavra de Deus. Tá? Então, se você é um testemunho de Jeová, abrir a sua Bíblia na sua casa e ler, isso não é a palavra de Deus. Agora, se você pegar a revista Sentinela, com a explicação do texto que está na revista, isso é palavra de Deus. Entendeu o que eles fizeram ou não? Deu para entender o que eles fizeram, mais ou menos? Eles equipararam a revista deles com a Bíblia, tá? Então, a Bíblia não é suficiente. Se você não tem a revista Sentinela ou os escritos deles com relação ao que a Bíblia fala, a Bíblia não é suficiente. Então, é a ideia de soma, né? Que a gente viu lá na primeira aula. Né? Eles somam algo às Escrituras. As Escrituras sozinhas não são a palavra de Deus. Algumas peculiaridades, né, do grupo. Eles não comemoram aniversário, tá? Porque eles falam que em todo aniversário alguma tragédia aconteceu. Então, teve o aniversário lá de Herodes, né? Onde ele manda matar João Batista no aniversário dele. Então, você vê, o aniversário é uma coisa ruim, então não deve comemorar aniversário. Tá? Eles não fazem transfusão de sangue, e nem doam órgãos, e nem são cremados. Tá? Antes, eles tinham lá que o corpo governante tinha dado uma regra que eles não podiam frequentar as universidades. Mas isso já caiu por terra e agora eles podem frequentar universidades, tá? Aí, novamente, né, aquelas profecias sobre a volta de Jesus, que se tem um negócio que tem que acender o nosso radar aí, é qualquer pessoa que aparece falando, Jesus vai voltar dia tal. Pessoa que falou isso, gente, o cara falou, eu tô sentindo que Jesus vai voltar dia 1º de janeiro de 2023. Cara, já acende uma luzinha aí e fala, esse cara não tá falando a palavra de Deus, tá?
Então, eles falaram que Jesus ia voltar em 1874. Aí, o que aconteceu? Jesus não voltou. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram a data. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, eles falaram, isso daqui é o que a Bíblia está chamando de Grande Tribulação. Então, começou a Primeira Guerra, começou a Grande Tribulação, então eles falaram, Jesus voltou. Jesus voltou em 1914. Com o passar do tempo, eles perceberam, por exemplo, que a Segunda Guerra Mundial foi muito pior do que a Primeira Guerra Mundial. Então, o que eles falaram? Jesus voltou, mas está esperando o tempo certo para começar a Batalha do Armagedon. Tá bom? Em 1975, eles falaram assim, a humanidade está completando 6.000 anos. Então, é agora que vai começar o reino de Jesus aqui na Terra. E não começou. Então, eles tiveram que mudar a data, e a data errou novamente. Então, eles meio que deixaram essa ideia da volta de Jesus de lado, tá bom? Outra profecia deles, né? Em 1920, eles falaram, daqui 5 anos, os judeus irão voltar para Israel. Isso só aconteceu em 1948, né? Então, novamente, eles erraram aí a data. Enfim, tá bom? Dúvidas até aqui? Alguma consideração a mais? Alguma pergunta? Não, Lucas, tudo tranquilo. Tá bom. Vamos lá. O que a Bíblia ensina sobre essas coisas, né? Acho que se eles estão usando a Bíblia, nós devemos usar a Bíblia também, né? Ainda que eles deturpam, eu vou falar deturpam porque eles mudam bastante as escrituras. Se você olhar a tradução deles, Novo Mundo, não tem nenhuma preocupação em fazer uma tradução, vamos dizer assim, fiel ao que acontece no hebraico ou no grego, tá? Eles pegaram o que acontece no hebraico e no grego e eles usaram a doutrina deles para jogar isso em cima do texto. Então, se no texto original estava falando, por exemplo, o Senhor Deus dos Exércitos, eles abandonaram isso e colocaram Jeová. E aí, muitas e muitas outras coisas eles fizeram isso. Então, por exemplo, quando fala... tem um texto em Tito que fala o Senhor Jesus, a salvação através do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Na tradução Novo Mundo, eles colocam assim, a salvação em um Deus, com letra minúscula, Jesus Cristo. Né? Então, eles fizeram várias mudanças ali, a fim de colocar a doutrina deles no texto. Tá? Então, fizeram boas mudanças, principalmente nos textos mais chave, vamos dizer assim. Alguma consideração? Interessante ver que todas essas, como os mormons, né, e a Testemunha de Jeová, tem sempre uma pessoa, né? Uma pessoa que entendeu diferente, alterou e fez alguma mudança e crê que ela é o Messias, né? Isso. Sempre tem uma pessoa especial, né? O Joseph Smith, o Charles Russell, né? Todo Deus escolheu esses caras, né? Esses caras foram especiais aí e tal, né? Engraçado que muitos deles são americanos, né? Vêm dos Estados Unidos. Sim. Pois é. Interessante. E as alterações são sempre convenientes para ele, né? Sempre convenientes para ele, Ricardo. Sempre. Eles, na verdade, é o processo, assim, duas palavrinhas meio chatas aqui que eu vou falar, tá? Existe a exegese. Exegese é quando você lê o texto
e tira do texto o que o texto está falando, tá bom? Então, mandei uma carta para a Naila. E na carta está falando assim: amor, eu amo você, você poderia comprar leite? Aí eu mando para ela, ela vai ler. E o que o texto está falando? Está falando que eu amo ela e eu gostaria que ela comprasse leite. Beleza. Isso é exegese, ela leu do texto o que o texto fala. Agora, existe a exegese, que é quando você, com as suas ideias, você vai para o texto querendo que o texto fale o que você quer, tá? Então, imagine que eu mande a mesma carta para a Naila e ela faça uma exegese e traz uma barra de chocolate. E ela fala assim, não, você falou leite, mas na minha visão, um derivado de leite podia servir aqui, né? Então, eu trouxe um derivado do leite, uma barra de chocolate. Né? Então, esse tipo de coisa que muitas vezes a gente lida, né? Não é só uma interpretação diferente, é uma ideia contrária que o texto está falando, né? Então, mas é isso mesmo, eles vão tirar as coisas que eles... O que não interessa, eles tiram, né? O que interessa, eles vão mudar. Vamos lá, um pouquinho do que a Bíblia fala, tá? O nome de Deus. Então, o nome de Deus aparece aí com esse tetragrama, tá? São as 4 letras em hebraico aí. Embaixo você tem uma possibilidade do que poderia ser se essas letras fossem o nosso idioma, né? Então, teria um Y, um H, um W, um H. E Jeová... isso daqui era um professor do seminário que falava que Jeová seria uma péssima tradução para esse tetragrama do nome de Deus, tá? Por quê? Porque, primeiro, no hebraico não tem vogal. Então, você tem que assumir uma vogal. E eles teriam que misturar as vogais da palavra Elohim, que é a palavra que fala Senhor, tá? Ou Deus, de modo genérico, e misturar isso com a palavra Yahweh, ou Javé, ou Yavé, tá? E aí, enfim, seria bem confuso. Outra coisa é que, ao longo das escrituras, Deus se apresenta de diferentes maneiras, tá? Ele vai falar Yahweh, né? Ou Javé, ou você pode até falar Jeová, enfim, tá? Mas ele também vai se apresentar como Senhor dos Exércitos, como provedor, como Deus Todo-Poderoso, e enfim, e diversos outros nomes ou atributos que ele vai falar, tá bom? Então, eles falarem, você não conhece o Deus verdadeiro porque o Deus verdadeiro é o Deus Jeová, o próprio fato deles assumirem Jeová já é bem equivocado da parte do grupo aí, tá bom? A questão dos 144 mil, gente, texto aí, ó, de Apocalipse 7,4. Ouviu o número que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Aqueles que têm uma interpretação literal do texto vão dizer o seguinte: tem 144 mil que são das tribos de Israel. Então, o que significaria? Seriam que judeus que durante o período aí da tribulação, da grande tribulação, seriam testemunhas do Senhor. Beleza. Se você vai para uma interpretação simbólica, tá bom? É o quê? Todo o povo de Deus. Agora, a Bíblia nunca falou que só 144 mil irão para o céu. Filipenses 3:20, Hebreus 12:22 vão falar sobre isso. E o próprio Apocalipse vai falar de uma grande nuvem de testemunha que está no trono do Senhor. Então, assim, uma quantidade incontável de gente, né? Então, 144 mil é bem esquisito. Uma vez um testemunho de Jeová bateu em casa, eu estava conversando com ele, ele falou dos 144 mil, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. O senhor é alguém que vai estar lá no céu? Você é uma das 144 mil pessoas? Ele falou assim, eu não sei. Eu falei assim, quem sabe? Quem sabe, então, quem vai estar, quem não vai estar? Não tem como saber. Eu falei assim, mas não é isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina que tem como saber sim, né? Então, quando você vê o próprio Senhor falando na cruz, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Quando fala das moradas celestiais, quando fala da vida eterna, Jesus apresenta a certeza do destino daqueles que creem em seu nome, né? É engraçado que quando você faz algumas perguntas para Testemunho de Jeová, principalmente se você responder para eles, eu leio a Bíblia, eles vão ser bem rápido, bem, às vezes, curto e grosso, assim, e vão para outro lugar, tá? Eles normalmente não vão puxar muito papo, não, né? E foi o caso. Quando eu fiz essa pergunta, ele falou, tenha um bom dia, muito obrigado, até a próxima, né? E tal. Eles não falaram nem fiquem com Deus, nem fiquem com Jeová, enfim. Seguindo aqui, alguns outros ensinos, tá bom? Sobre onisciência e onipresença. Eu acho que quando a gente for falar sobre as heresias, eu vou entrar mais um pouco nesse assunto, mas você ter um Deus que tem todo o poder, mas não sabe e nem está em todos os lugares, você tem um Deus que é menos Deus do que ele se apresenta, né? Então, poxa, ele tem todo o poder, mas ele não sabe nada? Ou ele sabe algumas coisas só? Né? Ele não está em todos os lugares? Então, os atos de Deus, os atos todo-poderoso de Deus, eles são extremamente aleatórios, né? Então, Deus age com poder em situações assim, que você não sabe, porque se Deus não sabe tudo, se Deus não está em todos os lugares, por que então ele mandou o dilúvio, né? Foi um ato aleatório de Deus. Olha só que coisa que está acontecendo aqui, vou mandar um dilúvio. Manda um dilúvio. Então, se torna um Deus bem humano, tá bom? Nós não sabemos de tudo. Nós não estamos em todos os lugares, né? Apesar de nós, muitas vezes, acharmos que somos todos poderosos também, né? Mas é um Deus que se torna muito humano. Então, é um Deus menos Deus e menos Deus do que ele se apresenta, por exemplo, no Salmo 139. Sobre a pessoa de Jesus, gente, esse texto aí eu vou deixar para vocês lerem, tá? Esses textos aí. Mateus, de João, esse de Tito que eu falei, Tito 2,13, tá bom? João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí, na tradução Novo Mundo, eles mudam esse texto, né? Bem conveniente para eles, mas se você for pegar no original, o que o texto falou no original, não tem como eles mudarem esse texto, tá? Trindade, né? Então Gênesis já dá uma ideia de pluralidade, né? Mateus aparece ali no batismo de Jesus, alguma coisa ali com o Pai falando, o Espírito descendo em forma de pomba, Jesus Cristo sendo batizado, 2 Coríntios vai falar sobre isso. O Espírito Santo não é uma força ativa, ele é o próprio Deus, né? Então eles somam a Bíblia, eles retiram a divindade de Jesus, eles multiplicam o modo de ser salvo, eles dividem a fidelidade. A fidelidade deles não é a Deus, tá? A fidelidade do Testemunho de Jeová é com relação ao corpo governante. O que o corpo governante fala, eles obedecem. Ainda que eles estejam falando coisas contrárias à Bíblia. A palavra final é do corpo governante. Tá? Então, por isso que eu estou falando, eles dividem a fidelidade deles com Deus. Como é que você trataria um testemunha de Jeová que chegou aí na sua casa, né, ou te abordou na rua? O que você falaria para ele? Queria escutar vocês agora um pouco. Eu diria, eu leio a Bíblia. Vai ele ir embora rapidinho, Roberto? Brincadeiras à parte, tô brincando. Não. É que eu acho engraçado o fato de falar, né? Eu leio a Bíblia e é complicado esse entendimento humano, né? De dizer assim, não, eu não quero que me perguntem e vou me livrar dele. Né? Na verdade, deveria ser outro, né? Primeiro, acho que
fazer com que ele entenda que a gente não concorda com a doutrina dele, acho que isso é fundamental. Uhum. Agradecer pela investida dele, né, pela tentativa. Claro, não nunca tratar mal, né? Quando eu falei da que ler a Bíblia, foi brincadeira. Uhum. Isso aí, muito bom. Quem mais? Eu acho que eu agradeceria a visita, mas que se é algo que não pega o que eu acredito, eu acho que não tem muito que estar tentando, porque é um pessoal realmente que toma um tempo, viu, grande. Eu nunca recebi na minha casa não, mas nesses dias de pandemia eu recebi umas 4 ou 5 ligações. Eles agora estão fazendo por telefone. Segundo eles pegam um número de forma aleatória e aí ligam. Só que essa forma aleatória já caiu meu número 5 vezes. Se fosse para ganhar um prêmio, eu não ganhava. Pois é, cara. Eu não sabia dessa do telefone. Você falou na semana passada. O pessoal de Feira de Santana. Então, eu acho que depois vale a pena. Eu vou colocar essa apresentação lá no grupo. Tem alguns textos aqui que são bem relevantes, tá? Vale a pena ler, vale a pena perguntar. Eu lembro que, por exemplo, uma vez eu recebi... Antes eles faziam muita visita em casa, né? E em casa era direto. E era muito interessante que eu deixava sempre a porta aberta para eles voltarem em outro momento, conversar mais, né? Mas eu não deixava eles ir embora sem fazer perguntas para eles também, né? Parece que só eles podem falar. Opa, peraí, você está ligando para mim, eu também posso falar, né? Você está vindo na minha casa, eu também posso falar. E aí eu fazia algumas perguntas, principalmente com relação à salvação, né? Uma vez, quando eu estava estudando um pouquinho mais a fundo isso, eu fiz a pergunta do nome de Deus. Por que vocês falam Jeová, sendo que Jeová não seria uma possibilidade? Rapaz, a pessoa foi embora na hora. Aí voltou 2 sábados depois, o cara que era o líder, eu não sei como é que eles chamam lá, se é líder, se é mestre, alguma coisa assim, do Testemunho de Jeová, bateu em casa. Ele e outra pessoa falando, né? A gente recebeu essa pergunta, a gente queria convidar você para ir assistir um dos nossos encontros. Eu falei, não, eu não vou participar do encontro de vocês, eu já tenho o lugar onde eu vou. Aí ele, não, pois é, né? Uma pergunta importante, né? A gente pode conversar lá. Daí não tem interesse de ir lá, né? Mas temos que ter muita sabedoria, né? Nessa hora aí. Quem mais? Como é que você receberia um testemunho de Jeová? Soltaria o cachorro nele? Lucas, eu atenderia com respeito, daria bom dia. Eu já fiz isso várias vezes, já recebi várias vezes. Mas logo de começo eu escuto eles porque geralmente eles não deixam você falar, né? E depois eu oraria por eles, cara, porque dificilmente ali é um momento de ficar debatendo as coisas. Ainda que eu dê algumas cutucadas. Sim. Por exemplo, quando a pessoa vai se despedir de mim, né? Ela fala geralmente, lê a Bíblia, né? Eu falo, vou ler sim. Né, graças ao nosso bom Deus Jesus Cristo, nós temos a Bíblia em nossas mãos, sabe? Falaria alguma coisa assim, né? Que no fim das contas acaba que eles riscam meu nome, né? E aí, aqui mesmo, por exemplo, vieram 2 vezes, logo no começo, e nunca mais vieram. Então, acredito que já sabe o endereço de alguém que é de coração duro. Mas eu não cheguei ainda no nível de vocês, não. Aí, se eles vierem aqui em casa, eu vou dançar. Eu não vou ter a sabedoria que vocês têm, não, para dar essas respostas.
Pois Na é, minha Ricardo, casa, com certeza, ele vai voltar. fala para voltar, fala assim, eu vou usar minha Bíblia, pode ser? Tem que anotar Presente. umas 3 respostas em chave, assim, que é para... O que eu acho que a ideia de ter esse material depois é, inclusive, a gente tá voltando para ele, né? E estudando principalmente os textos aí. E às vezes eu me pego assim na seguinte questão, né? Poxa, se o que eles falam era de fato a palavra de Deus, por que eles mudaram tanto essa palavra? Ou por que eles fizeram tantas profecias e que depois tiveram que mudar a profecia? Porque Deus não erra a profecia. Quando Deus falava, vai ficar sem chover 3 anos, ficava chover 5 anos. Ficava sem chover 5, ou sem chover 2, ou 1. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então, quando o cara fala assim, a palavra de Deus é que você não... A palavra de Jeová é que você não deve ir à universidade. Fala assim, não, Jeová liberou agora. Deus está com bipolaridade aí, Deus, né? Enfim. Então, esse material fica disponível e é algo para a gente se alimentar, principalmente fortalecer a nossa fé, né? Aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. Os textos que estão aí são textos que a gente deve, vez após vez, deixar eles frescos na nossa mente, no nosso coração, nos alimentarmos deles. E muitas vezes a gente não vai ter resposta para tudo mesmo, né? Teve uma vez, logo uma das primeiras visitas que eu recebi, a pessoa falou sobre a pessoa não ir para o céu, mas que herdar a terra. E eu fiquei falando assim, nossa, será que é isso? Eu falei assim, posso pesquisar e você volta outro dia para a gente conversar? Aí, deixei a porta aberta. A pessoa voltou no outro dia. Eu fui pesquisar. Ela veio outro dia. Eu conversei com ela. Aí ela soltou uma outra. Eu falei assim, vou pesquisar de novo. Você volta outro dia? Aí, quando eu comecei a fazer as perguntas para ela, aí mudou a dupla que vinha, né? Então, começou a vir outro tipo de pessoa ali. Mas, muitas vezes, a gente não vai ter a resposta pronta mesmo, né? O próprio Senhor Jesus falou que em diversas situações era o Senhor que daria a palavra para nós. É por isso que nós temos que orar, né? Buscar a orientação do Senhor para ter ali as respostas certas, orar ao Senhor, Deus, me ajude a lembrar de algum texto, de alguma palavra, principalmente, né, gente, falar do Evangelho de Jesus para essa pessoa. Né? São pessoas que estão buscando salvação através de obras. E nós devemos mostrar, você acredita que Jesus morreu na cruz, mas que isso não é suficiente. Mas Jesus é suficiente, né? Não discutir ferozmente, né? Não seja hostil, né? Não seja grosseiro com a pessoa, né? Mas também não confie em si mesmo, né? Não, pode vir, ó. Estou chamando aqui uma reunião de testemunho de Jeová aqui em casa, tal, né? Eu estou pronto para a batalha, né? Não faça isso, né? Não faça isso. Compare os ensinos de Jesus com Joseph, com os ensinos de Charles Russell, né? Ouça os argumentos, convide a estudar as escrituras, né? Ou deixe a porta aberta para uma outra conversa. Agora, busque de fato a orientação do Senhor, né? Ore, né? Fala assim, se não tiver resposta, pode vir uma outra vez, né? Pode vir um outro momento. Enfim, o Senhor, de fato, nos dá as palavras aí para isso. Pessoal, foi meio corrido, né? Mas eu queria saber se ficou alguma pergunta, se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, de falar. Tranquilo, Lucas. Deu para entender bem direitinho. Então tá bom. Também acho, foi ótimo. Então tá bom, que a gente possa sair amando mais a palavra de Deus, né?
Mais alguém gostaria de falar? Eu acho que a gente escutando todas essas coisas, a gente pensa na verdade do evangelho, assim, né, na simplicidade do evangelho, que parece que é tão mais fácil, né? Então, acho que para quem, o irmão aí que falou a falta de sabedoria em lidar com uma pessoa que batesse na porta, né? Eu acho que João 3,16 já é o suficiente. A gente sabendo João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, acho assim, não ser hostil com nenhuma dessas pessoas, mas a certeza essa confiança em João 3,16 já é um bom argumento para qualquer um deles. Eu tenho certeza da salvação. Eu tenho a certeza da salvação, né? Como você disse, aquela pessoa que bateu na sua porta e falou que ele não sabia que ele era um dos 144 mil, né? Será que ele não gostaria de saber? Então, as perguntas são importantes também. Você não gostaria de ter certeza da sua salvação? Porque eu tenho, né? Sim. Baseado simplesmente ali em João 3,16. Então, me faz acreditar e amar o Evangelho, a simplicidade do Evangelho de Cristo das Escrituras, muito mais do que você vê todas essas adições, essas outras coisas que você tem que fazer, que você tem que ler, que você tem que seguir para ser salvo, né? De acordo com essas outras seitas aí, né? Então, assim, a minha confiança no Evangelho cresce cada vez mais que eu escuto a complexibilidade dessas outras religiões. Uhum. Eu tinha um amigo testemunho de Jeová na faculdade e, cara, como ele conhecia texto bíblico, sabe? Como ele conhecia texto bíblico. E não foram poucas as vezes que a gente conversou, né? E não foram poucas as vezes que eu falei assim, cara, eu vou estudar e depois a gente volta essa conversa, né? Ele conhecia muito, 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 muito. Né? Então, por isso que eu coloquei lá, não confie em si mesmo, né? Confie no Senhor, confie em sua palavra, né? Vá com humildade. Essas pessoas, elas estão assim, com essas coisas fervilhando, né? E a gente deveria olhar para essa dedicação que esses grupos têm, e a gente deveria falar assim, eu quero pregar o evangelho para as pessoas, o evangelho verdadeiro, né? Eu quero estar disposto a ir em qualquer lugar para falar do evangelho, porque tem um mormon disposto a ir para qualquer lugar falar do livro dos mormons, né? Tem um testemunho de Jeová disposto a bater de casa em casa na sua rua para falar sobre o testemunho de Jeová. E eu acho que a gente deve olhar e falar assim, nós temos a verdade do evangelho. Será que eu estou disposto a ir pregar essa verdade? A ir para qualquer lugar, a bater no meu vizinho e conversar ali com ele, né? Então, que o Senhor nos ajude, né, nessa tarefa aí também. Mais alguém gostaria de comentar algo? Se não, eu vou orar para a gente encerrar nosso tempo. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o Islã, a maior religião do mundo, tá bom? No que eles acreditam, o que eles pensam, o que eles comem, onde eles vivem, né? Domingo que vem, no Globo Repórter. Não, tô brincando. Domingo que vem aqui no nosso encontro aqui no Meet, tá bom? Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom domingo aí. Senhor Deus, quero agradecer por esse dia. Agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra é a Escritura Sagrada que veio do Senhor, soprada do Senhor. Que a gente possa ter o desejo de obedecê-la, de escutá-la, de segui-la com fé. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estar disposto a pregar da Tua palavra, da Tua salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que eu oro, Deus, pedindo um bom domingo a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, um bom domingo. Fiquem com Deus.